Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Monte Sinai. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder louvar, de poder adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, Deus. Muito obrigada, Pai. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, que possamos estar atentos, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. E que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja adorado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Salmos 64, 1, Salmos 43, versículos 3 e 4 e Hebreus 4, 16, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino 368 do cantor cristão, Confiança.
E nós temos também alguns avisos, né? Todos os dias estão sendo publicados no grupo, né, de WhatsApp da igreja, um país onde há perseguição por causa da fé em Jesus Cristo. Então, a lista mundial de 2020 chega a 50 países onde os cristãos enfrentam perseguição. E a classificação é extrema, severa e alta. Então, eu peço, né, domingo passado a gente já colocou para a igreja essa questão, e nós queremos mais uma vez pedir para que você separe um momento, né, todos os dias, às 8 da manhã, para orar pela igreja perseguida. Nós precisamos interceder por esses irmãos. Amém? E os últimos dias estão bem frios, né? Você está sentindo que está frio? Está bem frio mesmo. E essa semana nós fomos entregar alguns materiais, casacos, cobertores, para os moradores de rua. E nossa campanha continua, né? Ela continua até o dia 17 de julho. Então, você ainda pode trazer o material, trazer os itens aí que você tem na sua casa, ou um casaco, pode ser masculino, feminino. Nessa vez que a gente foi agora, tinha muitos jovens, né? Então, a gente ficou até assim, preocupado com a idade deles, porque alguns eram bem jovens. Que Deus esteja cuidando dessas pessoas, esteja salvando, né, livrando, libertando dos vícios, das drogas, do álcool. Que Deus esteja abençoando essas pessoas, que elas saiam, né, dessa condição de rua, porque a gente viu o quanto é perigoso, assim, as pessoas ficam bem vulneráveis mesmo. Então, a nossa campanha não acabou, você ainda pode doar o seu material, tá bom? Agora, nós vamos fazer o nosso momento de intercessão e você, mais uma vez, pode reunir a sua família aí onde você estiver e orar ao Senhor, intercedendo pela saúde, né, dos irmãos. Nós continuamos orando pela irmã Nelita, que o Senhor esteja fazendo a vontade dele na vida da irmã Nelita, que o Senhor esteja cuidando do pastor Ivani, que Deus esteja cuidando dele, dando tranquilidade nesse momento de dor, né, que ele possa tão somente confiar no Senhor e saber que o Senhor sabe de todas as coisas e que Ele quer sempre o melhor para nós. Então, esteja orando nesse sentido. Tá bom? Ore também pelos profissionais da saúde, pelos profissionais de segurança, que estão também na frente, né, conduzindo todas essas questões no Estado, no nosso país. Então, nós precisamos realmente interceder por eles. Não deve ser fácil mesmo ver pessoas perdendo suas vidas, né, com uma situação tão difícil como essa que estamos passando. Então, nós precisamos realmente orar. Então, feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Deus bendito, Salvador, Deus bondoso, que liberta, que transforma. Nesse momento, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, colocamos as nossas famílias, pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um, ó Deus. O Senhor conhece
o mais profundo do nosso coração, ó Deus, dos sentimentos que temos nesse momento. E nós colocamos tudo isso diante do Senhor neste momento, Pai. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, que o Senhor esteja falando, ó Deus, todos os dias, que o Senhor esteja conosco, esteja mostrando o teu amor, a tua bondade, e que nós possamos enxergar isso, ó Deus, e que mesmo em meio a essa pandemia, ó Deus, nós possamos estar gratos ao Senhor, e que a nossa satisfação venha do Senhor, Pai, que a alegria em Ti, ó Deus, seja plena, ó Pai. Porque não importa o que estamos passando, não importa as circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Esse momento é muito triste, é crítico, ó Deus, para algumas famílias, muitos já perderam vários parentes. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor abrevie esses dias, ó Pai, se essa for a Tua vontade, Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida da irmã Nelita. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o autor da vida. Então, Deus, cuida da Tua serva, faça a Tua vontade, ó Deus, na vida dela. Se o Senhor quiser restaurar a saúde da Tua serva, que assim seja feito, ó Pai. Nós queremos somente a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que neste momento, ó Deus, o pastor Ivani, o Senhor esteja cuidando dele, que o Senhor esteja acampando os Teus anjos ali ao redor, ó Deus, para que o Teu servo possa continuar firme no Senhor, para que a fé do Teu servo seja fortalecida, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de toda a família da irmã Nelita, dos seus filhos, dos seus netinhos, ó Deus, esteja cuidando de todos ali. E abençoa-nos, ó Pai, abençoa os profissionais de saúde, abençoe os que estão na área de segurança, ó Deus querido, que o Senhor esteja cuidando do seu povo, que o Senhor esteja cuidando de todos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue a falar aos nossos corações essa noite. E o Senhor tenha liberdade de falar em nós, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas
assim como estás diante do Pai. Vem, assim como está. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, força e formosura no seu santuário. Nós queremos nesse instante meditar, pensar um pouquinho acerca daquilo que a palavra de Deus tem a nos falar. E a nossa meditação dessa noite está baseada no verso 34 do capítulo 8 de Marcos. Faz parte da leitura que aconteceu no início agora do nosso culto. Mas nós, a título de mensagem, estaremos colocando os nossos olhos e analisando apenas o verso de número 34, que diz assim, Marcos 8, verso 34, caso você queira acompanhar a leitura aí na sua casa. E chamando a si a multidão, com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Depois ele chamou os seus discípulos, uma outra versão, e o povo para virem e ouvir. Se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor,
disse-lhes, né? Botem de lado os seus próprios prazeres, tomem sobre os seus ombros a sua cruz e siga-me de perto. Talvez esse seja um dos versos bíblicos mais desafiadores. Talvez esse verso ele exemplifique bem o tamanho do desafio para cada um de nós que implica seguir a Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo, nós vivemos uma época onde a maioria das verdades elas foram deturpadas, elas foram relativizadas. Nós vivemos um tempo onde o homem se colocou no centro do universo, nós chamamos isso de humanismo, e nós vivemos então em uma cultura que entende que todas as coisas precisam girar em torno do ser humano. Nós então somos seres ensimesmados que desde a mais tenra infância somos ensinados a achar que somos as coisas mais importantes do mundo. E o grande problema dessa filosofia, desse modo de pensar, dessa cultura dominante no que diz respeito ao percebimento, né, do ser humano, é que nós nos tornamos hedonistas, nós nos tornamos humanistas e nós colocamos Deus de lado. E nesses dias em que nós estamos vivendo uma pandemia e o mundo inteiro, de certa forma, diminuiu o ritmo, retrocedeu, as pessoas foram para casa, o isolamento social em todo o planeta, nós começamos a ver notícias de algumas localidades onde o ar melhorou, a China passou por isso, os canais de Veneza ficaram mais limpos, a camada de ozônio, enfim, o planeta reagiu a esse recolhimento do ser humano. E estou colocando isso porque, por acharmos que somos o centro do universo, por acharmos que tudo deve girar em torno de nós, nós nos tornamos pessoas perigosas, né? Nós nos tornamos verdadeiros gafanhotos ecológicos, nós nos tornamos pessoas perigosas emocionalmente, nós nos tornamos pessoas complicadas de lidar, porque nós achamos que tudo gira em torno de nós e que tudo deve acontecer em prol, em benefício de cada um de nós. E aí a gente tem um problema para resolver, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós descobrimos que há um Deus soberano, nós acabamos de cantar aqui, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é dono de todas as coisas, um Deus, portanto, que precisa ser adorado, precisa ser centralizado como tal. E talvez essa seja a nossa grande guerra ao longo da nossa vida. Nos reduzirmos um pouco, abrirmos mão daquilo que nós achamos que somos e colocar Deus em primeiro lugar. E aí, quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente encontra Jesus reafirmando essa realidade, dizendo que nós precisamos, de certa forma, nos deixarmos um pouquinho de lado e olharmos para o nosso Deus e colocá-lo em primeiro lugar. E a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus desde o momento em que Cristo se entregou na cruz por nós e pagou o nosso pecado. O autor do livro de Hebreus, ele diz que nós somos filhos de Deus por adoção, por causa de Jesus Cristo. E João, ele diz que os filhos de Deus são filhos da luz, que os filhos de Deus vivem de acordo com essa realidade de filhos da luz. Nós somos, então, desafiados na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada por esse mundo, a viver de maneira condizente com aquilo que nós somos em Cristo, filhos de Deus. E esse é um grande desafio para cada um de nós. E nessa noite, depois de dizer tudo isso, eu queria pensar com você, e o tema, o título da nossa meditação dessa noite é a responsabilidade de ser filho de Deus, né? E nós queremos então falar um pouquinho sobre como viver a vida que nos está proposta como um filho, como uma filha de Deus. E é claro que nós não estamos aqui falando do senso comum do brasileiro. Você sai na rua e pergunta para qualquer pessoa, você é filho de Deus? E
quase que unanimemente as pessoas respondem: sim, eu sou filho de Deus. Nós sabemos que nós somos criaturas de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus quando em Cristo nós somos adotados por Ele. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, quando reconhecemos Jesus como o nosso Criador, o nosso Salvador, o autor, o consumador da nossa fé. Aí nós nos tornamos filhos de Deus. Mas quando você reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você sai da condição de uma mera criatura e se torna agora um filho de Deus, um filho da luz, as coisas não param por aí. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso, ele cunha o seguinte termo: nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E o ato de desenvolver a nossa salvação é justamente começarmos a crescer, começarmos a progredir, começarmos a nos adaptar, começarmos a nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. E isso acontece à medida que Cristo vai dominando a nossa vida e nós vamos nos deixando tomar pela mente de Cristo. É todo um processo. Isso não acontece no dia que você ergue a sua mão aceitando a Jesus. Isso não acontece no dia seguinte, mas isso é um processo a ser trabalhado ao longo da nossa vida. O grande problema é quando a gente negligencia essa responsabilidade. O grande problema é quando a gente negligencia essa obrigação que pesa sobre cada um de nós, de vivermos verdadeiramente como filhos e filhas de Deus, de vivermos para o louvor da glória de Deus, de usarmos todas as coisas na nossa vida de maneira que todas elas apontem para Deus, de maneira que na nossa alegria, de maneira que no nosso sofrimento, Deus seja sempre glorificado. Filhos de Deus agem assim, filhos da luz vivem dessa forma. E nós precisamos então aceitar essa responsabilidade como um desafio pessoal de vida. Todos nós, sem exceção, somos desafiados a viver dessa forma. E a gente quer então olhar para hoje, para esse verso de número 34 do capítulo 8 de Marcos e tentar responder essa pergunta: como viver a vida de um filho, de uma filha de Deus? E como a gente sempre faz, a gente começa a particionar o verso bíblico e analisar cada sentença, e a gente vai tirando aqui alguns ensinamentos para a nossa vida. E a primeira coisa que eu entendo que nós precisamos colocar em prática, nós precisamos fazer para que de fato vivamos uma vida de acordo com a nossa condição em Cristo, somos filhos e filhas de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é redefinir, preste bem atenção nesse termo, redefinir as nossas prioridades. Um filho de Deus, uma filha de Deus, tem o Senhor como prioridade. Ele estuda, ela estuda, trabalha, corre atrás, viaja, tira férias, casa, tem filhos, enfim, vive a vida comum de um ser humano, sem, contudo, se esquecer de colocar Deus em primeiro lugar. Jesus, no verso 34, o texto diz: chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, Jesus está dizendo, se alguém quer me seguir, se alguém quer andar comigo, se alguém quer me acompanhar, se alguém está querendo aceitar a minha proposta, aquilo que eu venho trazer, as boas novas de salvação, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é negar-se a si mesmo. E o ato de negar a si mesmo é justamente redefinir as suas prioridades. Por natureza, por instinto de sobrevivência, por gênesis humana, todos nós nos colocamos em primeiro lugar. As nossas prioridades são próprias. É assim que a gente vem ao mundo. E quando Cristo entra na nossa vida, então tem que haver uma mudança. A palavra prioridade, ela tem que ser ressignificada na nossa vida. Nós temos que entender que há algo maior do que qualquer outra coisa que nós possamos ser ou vivenciar. E esse algo chama-se Deus. E Ele precisa ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. E Jesus sabia que sem essa mudança, sem essa redefinição de prioridades, seria impossível que qualquer pessoa aceitasse o convite, aceitasse o desafio e permanecesse firme nesse convite, nesse desafio. Era impossível andar com Ele, era impossível render-se ao chamado que Jesus colocava diante do ser humano, sem antes
redefinir as suas prioridades. E a forma de Jesus falar isso foi justamente com essa frase: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo, esse é um trabalho que você tem que fazer. Essa é uma atividade que compete a você. Você precisa olhar para si. Você precisa se analisar. Você precisa se enxergar. Você precisa se perceber. E depois de fazer esse exercício, você precisa arrumar a casa. E você precisa sair do primeiro lugar e deixar que Deus ocupe o lugar central da sua vida. Não há como vivermos como filhos e filhas de Deus, se sem antes nós não fizermos esse duro, difícil e complicado exercício de negar-se a si mesmo. E o negar-se a si mesmo é sair do lugar central, é deixar-se diminuir, é abrir mão de muitas coisas que nós carregamos dentro de nós. Talvez é mudar de personalidade. E eu sei que alguns dizem, a personalidade eu não tenho como mudar, eu nasci assim, eu fui criado assim. Quando Deus é prioritário na nossa vida, é isso que acontece. Agora à tarde nós fizemos um culto, uma celebração fúnebre, e nós fizemos um culto de ação de graças ali no Campo da Esperança, e nós fomos nos despedir do nosso amigo Roberto Weber. E foi um momento muito gostoso, não tinha como deixar de ser, em alguns momentos engraçado, o humor, a alegria que vem do alto dominou ali aquela cerimônia. Em determinado momento, uma das irmãs do Roberto pediu a palavra e ela foi testemunhar um pouquinho de quem foi, né, aquele moço na vida deles, na vida da família. E uma coisa que ela me disse me chamou a atenção. Ainda jovem, ele foi um dia à igreja, e ele estava distante dos caminhos de Deus, ele viveu uma vida conturbada, uma vida ruim, e naquele dia ele foi até a igreja, ele se ajoelhou, ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele se submeteu à autoridade de Cristo, e aí ela contou, isso foi no domingo. Na segunda-feira, ele era uma outra pessoa, externamente, porque cortou o cabelo, fez a barba, parou de beber, parou de fumar, e não apenas isso, arranjou um emprego e mudou. E nunca mais voltou a ser aquele jovem de outrora. Mudou. Porque negou-se a si mesmo. Porque negou-se os prazeres da carne, porque negou aquilo que achava que era importante e se submeteu ao Senhor. E é exatamente o que acontece nas nossas vidas, quando nós nos negamos a nós mesmos. Nós deixamos Deus dominar. E aquilo que outrora era bom, e aquilo que outrora era importante para mim, e aquilo que outrora eu não abria mão, eu deixo isso em segundo plano. E às vezes eu abro mão completamente. Porque agora quem domina, porque agora quem reina, porque agora quem é prioritário na minha vida é o Senhor. E Jesus, quando chama a multidão, porque o texto é bem claro, chamando a si a multidão, eu começo a imaginar a cena, as pessoas estão lá sentadas, estão conversando, trocando ideias, Jesus bate palma e chama, pessoal, vem aqui, todo mundo, vem cá, ou vocês dois também, vem, traz todo mundo, traz as crianças, se reúnam aqui em torno de mim. E talvez as pessoas, talvez um novo milagre ele vai fazer, talvez ele vai nos alimentar novamente, talvez há algo incrível para acontecer, e Jesus olha para aquelas pessoas. Jesus olha para os olhos daquelas pessoas que estão à sua volta. Jesus olha para os olhos dos discípulos que estão à sua volta. E ele diz, se vocês querem me seguir, se vocês querem aderir ao projeto de vida que eu estou propondo, vocês precisam negar-se a si mesmo. Vocês precisam sair do controle das suas próprias vidas. Vocês precisam entender que há algo mais valioso, há algo mais importante do que vocês mesmos. E esse alguém é Deus. Filhos e filhas de Deus entendem isso. Filhos e filhas de Deus redefinem as suas prioridades. Nós vivemos num mundo competitivo, nós vivemos num mundo materialista, consumista, e é muito fácil nos deixarmos levar por essa correria, por essa dinâmica da vida moderna. E quando a gente menos percebe, a nossa prioridade é estudar. E não estou dizendo aqui que é errado estudar. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estudar. De repente a gente, sem perceber, colocou o trabalho em primeiro lugar.
E não estou dizendo que é errado, você tem que ser um bom profissional, você tem que fazer tudo com excelência, isso é bíblico. Mas nada disso pode ocupar o primeiro lugar. A tua família, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos não podem estar em primeiro lugar na tua vida. O teu emprego, a tua carreira profissional não pode estar em primeiro lugar. A tua carreira acadêmica, os teus sonhos, os teus projetos, as tuas guerras, as tuas lutas, os teus sofrimentos, nada disso pode ocupar lugar central. O primeiro lugar pertence ao seu Deus. O primeiro lugar precisa ser reservado ao seu Pai, aquele que é o seu dono, aquele que é o seu Criador. E Jesus entendia muito bem isso. Jesus veio fazer a vontade do Pai aqui na terra. E quando ele chama aquela multidão, ele diz: vocês precisam redefinir as suas prioridades. Vocês precisam negar-se a si mesmo. E Jesus endurece um pouco mais a história, ele coloca um padrão elevado, porque o padrão de Deus é sempre alto. Essa é a realidade. E ele aumenta um pouquinho a régua, e ele diz que além das pessoas redefinirem as suas prioridades, elas precisavam também assumir a responsabilidade enquanto filhos e filhas de Deus. Porque Jesus diz: olha, vocês devem negar-se a si mesmo, e vocês também devem tomar a sua cruz. O que Jesus estava dizendo é: olha, cada um de vocês tem uma vida para viver. Cada um de vocês tem lutas e batalhas específicas. Algumas serão vividas de forma coletiva, outras vocês viverão na sua individualidade. E vocês precisam pegar tudo isso. E vocês precisam viver a vida que vocês têm proposta para viver. Vocês precisam viver essa vida ainda aqui no mundo que jaz no maligno, ainda no mundo de injustiças, de hipocrisias, de mentiras, de guerras, de doenças. Na vida que você conhece, eu conheço, cada um de nós conhecemos, viver não é algo simples. Você precisa pegar essa vida que está proposta, ela é a sua cruz, e colocar diante dos seus ombros e seguir seguindo a Cristo. A ideia aqui é essa: faça o melhor que você puder fazer com a vida que Deus está te dando. Mas não permita que nenhuma das lutas, nenhuma das dificuldades, ou as alegrias, as conquistas, porque elas também nos afastam de Deus, não permita que nada o impeça de ir atrás seguindo a Cristo. Leve a sua cruz contigo. Muitos de nós às vezes acham que a cruz é tão pesada e a gente fica parado lá no final, tentando equacionar, tentando resolver. E a dinâmica que Jesus propõe aqui é: siga-me, ainda que com a cruz sendo carregada nas costas. A tua vida, as tuas lutas, as tuas mazelas, as tuas limitações, as tuas vitórias, as tuas alegrias, todas elas precisam estar contigo e não podem te impedir de continuar andando com Cristo. Negue-se a si mesmo. Você não é a coisa mais importante. Eleja Deus como prioridade. Tome a sua cruz, assuma a sua responsabilidade como filho de Deus. Talvez uma figura que nos ajude a entender esse conceito que eu estou defendendo aqui. Quando nós somos funcionários de uma empresa, nós temos então um cargo. Nós temos ali uma atividade, nós temos um crachá, uma matrícula, e então nós temos uma responsabilidade com aquela empresa. De todos os dias, no horário comercial, estarmos lá e exercermos a atividade pela qual nós somos contratados para exercer. Para a qual, aliás. Acontece um dia que você tem um final de semana ruim. Você discute com seu cônjuge, com o filho. O que você faz na segunda-feira? Você coloca o seu crachá e você honra a responsabilidade que você tem com a empresa e você vai trabalhar. Às vezes você acorda mal, a garganta está inflamada, você está com febre, você está estressado, você está cansado. No meio da semana você teve um dia horrível e você vai para casa e você não dorme bem pensando naqueles problemas do trabalho, na questão que você tem que resolver. E o que você faz no dia seguinte? Você bota o seu crachá e você honra a sua responsabilidade com aquela empresa. Você vai e você trabalha e você tenta dar o seu melhor. Isso é carregar a cruz. E às vezes a gente faz isso com o trabalho, às vezes a gente faz isso com a escola, a gente faz isso com um monte de coisas, mas não faz com Deus. E o desafio de Cristo é: olha, os meus filhos, aqueles que querem me seguir, aqueles que querem ser de fato parecidos comigo, aqueles que querem ser discípulos, eles negam a si mesmo.
Ele sai do primeiro lugar, eles entendem que há algo mais importante, e esse é o compromisso com Deus. E eles honram essa responsabilidade de ser filho de Deus. Ele vive a vida que está proposta, sem deixar que essa vida impeça que ele honre a sua condição de filho e filha de Deus. Ele coloca em prática 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele faz isso na prática. Ele assume a responsabilidade dele. Ele toma a cruz dele. E nós estamos sendo nessa noite aqui desafiados a pensar sobre isso. O quanto nós temos negado a nós mesmos. O quanto nós temos colocado Deus em primeiro lugar. O quanto nós temos tomado a nossa cruz, colocado nas nossas costas a vida que nós temos vivido e não permitido que essa vida, seja boa ou ruim, nos impeça de honrar as nossas responsabilidades para com o Senhor. Nos impeça de agirmos, de vivermos como filhos e filhas de Deus. Se você quer viver uma vida condizente com a situação, com a condição de filho, de filha de Deus, você precisa responder essas duas perguntas. O quanto Deus é prioridade na minha vida? E o quanto eu tenho permitido ou não que a cruz que eu tenho que carregar, que a vida que eu tenho para viver, me impeça de honrar a meu Deus, de viver para Ele, de fazer todas as coisas voltadas para Ele, com o objetivo maior de glorificá-lo. O texto vai ainda dizer, né? Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E a palavra no original do siga-me é andar do lado, é andar pertinho, é estar próximo o tempo inteiro. É uma convivência diária. O siga-me aqui no original dá essa visão, dá a entender esse tipo de atitude. Colar, talvez numa linguagem mais moderna. Nós somos desafiados a colar com Deus, né? A sermos aquele amigo chato de todos os dias, a termos contato diário com Ele. E Jesus está dizendo, olha, se você quer andar comigo, se você aceita a minha proposta, você tem que entender o que é prioritário. Você não pode deixar de assumir a sua responsabilidade como filho, nada é motivo, nada é desculpa para deixar de honrar a Deus, e você precisa me seguir, você precisa estar comigo todos os dias, você precisa me anexar na sua rotina, você precisa me absorver na sua rotina. Eu não vou ser o seu amigo de final de semana, eu não vou ser o seu amigo que você encontra uma vez ou duas no ano, eu vou ser o seu amigo que você vai estar junto todos os dias. Essa é a ideia. Siga-me, vem comigo, anda comigo. E essa é a terceira questão que eu quero colocar aqui. Para vivermos uma vida de filho, de filha de Deus, nós precisamos redefinir as nossas prioridades. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de filho, de filha de Deus. E nós precisamos tomar a decisão de andar com Jesus diariamente. A ideia aqui não é aquela coisa que muitas pessoas fazem quando as coisas estão ruins, quando há problemas, quando há dificuldades, aí você chama Jesus. Não, não é assim. É todos os dias. É como um casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Jesus precisa estar presente contigo e em você. A Bíblia nos desafia a desenvolvermos a mente de Cristo, a pensarmos como Ele, a agirmos como Ele. Isso só acontece quando Ele passa a dominar a nossa mente. E Cristo só domina a nossa mente quando nós redefinimos as nossas prioridades e deixamos Ele ocupar o lugar central nas nossas vidas. Andar com Jesus diariamente. Andar com Jesus todos os dias, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Eu e você somos desafiados nessa noite a alinharmos a nossa maneira de viver de maneira que sejamos enxergados em primeiro lugar por Deus e pelas pessoas que estão à nossa volta, como um filho, como uma filha de Deus, que está ocupado em honrar o seu Pai, que está preocupado em honrar
a sua filiação. O quanto nós estamos dispostos a negar a nós mesmos. O quanto nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz. E o quanto nós estamos dispostos a seguir Jesus. São questões que cada um de nós, na nossa individualidade, precisamos responder. E nessa noite o Senhor me incomodou a falar sobre isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um grande desafio para cada um de nós. Viver a vida de um filho de Deus, viver a vida de uma filha de Deus. O Senhor nos salvou. A cruz nos tornou filhos e filhas de Deus. O preço pago na cruz foi muito alto. E nós não podemos aceitar, nós não podemos nos acomodar em viver qualquer tipo de vida que não seja a vida de um filho e filha de Deus. Quando nós tomamos essa decisão, todas as áreas da nossa vida são impactadas por essa decisão. E o desafio para cada um de nós nessa noite é justamente esse: vivermos uma vida condizente com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nessa noite aplicar essa palavra à tua vida. E nós cantamos no início do nosso culto a canção que dizia que nosso Deus é soberano. E o soberano é aquele que tem controle sobre todas as coisas. Eu queria chamar a Andréia aqui na frente e nós vamos cantar um pedacinho só novamente desse corinho e depois a gente vai orar. Enquanto ela estiver tocando e cantando, eu quero te desafiar a pensar nisso. O quanto você tem dado a primazia da sua vida ao Senhor. O quanto você tem colocado de fato Deus em primeiro lugar. O quanto Deus tem sido soberano na sua vida. Vamos cantar um pouquinho e, se for possível, feche os seus olhos e comece a orar, comece a se colocar diante de Deus e tente responder isso. O quanto o Senhor tem sido de fato honrado na sua vida. Tu és soberano, Deus é soberano, Ele é dono. Você pertence ao Senhor. O Senhor tem te dado vida, o Senhor tem te dado mais do que você merece, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem dado provisão, o Senhor tem dado sustento a você, o Senhor tem dado tantas coisas que nós poderíamos passar aqui horas e horas enumerando, porque Ele te ama, porque Ele te olha como filho, como filha. E o que Ele espera é que você viva uma vida de acordo com a sua condição de filho e filha. Eu quero orar com você nesse instante e quero te desafiar nessa oração a apresentar a sua vida. Como andam as tuas prioridades? O quanto você tem se dedicado a servir o Senhor? O quanto você tem negado a si mesmo? O quanto você tem tomado a sua cruz? O quanto você tem deixado que a sua cruz a impeça de andar com Deus? Vamos orar nesse momento? Senhor, a Tua palavra, ó Deus, é maravilhosa, porque a Tua palavra, ela nos conforta. Ainda que em alguns momentos, ó Deus, ela nos tire da zona de conforto, ela nos desafie, o resultado final é que ela nos conforta. Nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor tem controle sobre todas as coisas na nossa história. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem os melhores planos para nós. E nós sabemos disso, ó Pai, porque a Tua palavra assim nos ensina, porque o Teu Espírito assim, ó Deus, nos ensina. E tudo isso, ó Deus, foi personificado em Cristo Jesus, quando lá na cruz Ele se entregou por cada um de nós. Quando Ele, ó Deus, se deixou prender, se deixou morrer no nosso lugar. Quando a nossa dívida, ó Deus, quando o nosso pecado foi perdoado ali na cruz. E depois daquele dia, Pai, todos nós
conquistamos o direito de te chamar de Pai, de sermos tratados como filhos, porque de fato em Cristo nós somos teus filhos e filhas. E agora pesa sobre nós, Senhor, a responsabilidade de vivermos, ó Deus, essa vida de filho, de filha de Deus. De honrarmos, ó Pai, o teu nome com a nossa vida, de fazermos tudo para a glória do teu nome. Nessa noite nós fomos desafiados a pensar sobre as nossas prioridades, sobre a vida que cada um de nós tem vivido, sobre a cruz que cada um de nós precisa tomar e carregar, sobre o convite, ó Deus, de seguir a Cristo, de andar diariamente com Ele. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas dificuldades. E o Senhor sabe que nem sempre é fácil e é simples para nós andarmos contigo, seguirmos a Cristo. O nosso coração, ó Deus, ainda é influenciado pelo pecado. Nós ainda nos revoltamos, nós ainda questionamos, nós ainda nos desmotivamos, ó Deus, ainda que não haja motivo para isso. Mas o Senhor, com graça, com misericórdia, estende todas as vezes o teu braço, a tua mão poderosa e nos ergue novamente, para que nós continuemos, ó Deus, a avançar, a viver a vida, ó Deus, que honra o teu nome. E quando nós, então, nessa noite, somos desafiados a viver assim, a minha oração, ó Deus, é que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza. A minha oração é que o Senhor nos ajude na nossa limitação. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a carregar a nossa cruz sem deixar que isso nos impeça de vivermos a vida para o louvor da Tua glória, de dedicarmos os nossos dons, os nossos talentos a Ti. Ó Deus, que nós sejamos capazes de fato, ó Deus, de seguir a Jesus, de andar com Ele todos os dias e não apenas eventualmente. O Senhor sabe do que nós somos feitos. O Senhor sabe até onde nós somos capazes de ir sozinhos. Por isso nós te pedimos nessa noite humildemente. Senhor, nos ajuda, nos capacite, nos habilite, nos assista na nossa fraqueza, de maneira que nós possamos viver a vida que o Senhor deseja que cada um de nós viva. Eu quero apresentar, Pai, a vida de cada um que está do outro lado assistindo essa transmissão. O Senhor os conhece melhor do que eu. O Senhor sabe quais são as necessidades de cada um. E nós pedimos por cada um, Pai, que o Senhor visite agora com a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Senhor visite a cada um que está assistindo agora, ó Deus, concedendo aquilo que se faz necessário, colocando de pé, erguendo aqueles que porventura estão desmotivados, ó Deus, prostrados, tirando a mágoa, o ressentimento, a frustração, e dando a paz, a alegria, Senhor, que excede todo entendimento, e dando o vigor, e dando a coragem, e dando a vontade, Senhor, de se colocarem de pé e de prosseguirem vivendo uma vida que honre o Seu nome. Vivendo como filhos e filhas da luz, os Teus filhos, as Tuas filhas. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. E eu a faço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Somente a ti,